Olá pessoal, estamos aqui com a nossa palestra C Sharp para iniciantes, com o subtema Encurtando sua linha de aprendizado. Vou explicar por que daqui a pouquinho. Mas antes, deixa eu fazer minha apresentação pessoal. Meu nome é Eric Fernando, sou coordenador de sistemas do Pedido Eletrônico, uma empresa que tem força de vendas. E também tenho um canal no YouTube chamado Universo TI. E também desenvolvo há mais de 16 anos. Por que você vai aprender rápido comigo? Simplesmente eu vou te ensinar os recursos que você vai usar para tudo. Tá? O que eu quero explicar para vocês aqui, isso aqui é a base da linguagem C Sharp, né? Que é a orientação a objetos, basicamente, que envolve algumas coisas na orientação a objeto. E eu vou explicar para vocês por quê. Eu vou aproveitar aqui o gancho e falar para vocês. Foquem sempre na linguagem, nunca na tecnologia. Não fiquem aprendendo A, B, C e D. Foca só em um assunto e vai para frente. Muitas pessoas não conseguem aprender C Sharp, entre outras linguagens, porque elas querem aprender tudo de uma vez. E a ideia não é essa, você tem que aprender o principal, a nata da coisa, depois você vai aprender os outros recursos, outras tecnologias. Por exemplo, não adianta nada eu tentar aprender a fazer um aplicativo em MAUI, se eu não sei o básico da orientação a objetos com .NET C Sharp. Tá? Então, é isso que vocês têm que colocar na cabeça. Primeiro, vamos começar com arroz, feijão, depois vocês partem lá para o macarrão, para lasanha e assim vai, tá bom? Então o que eu separei aqui para passar para vocês e o que eu acho mais importante para uma pessoa aprender a desenvolver, principalmente quem tem muita dificuldade ou quem está começando e não vivenciou nenhuma parte de desenvolvimento de sistemas, nenhuma linguagem. Então eu acho que isso aqui é o mais importante. Mas antes de tudo, lembre-se, para você aprender qualquer linguagem você tem que ter uma boa lógica. Treine sua lógica, faça exercícios de mão para você aprender a fazer essas lógicas, tá? Mas vamos lá, vamos supor que partir da ideia que todo mundo está com a lógica lá afiada, hein pessoal? O que vamos utilizar? Lista, classes, lambda, métodos e uma Web API. Tá? A Web API eu coloquei aí porque muitas pessoas, quando a gente está ensinando, elas veem aquela aplicação console, aquela aplicação com aquela tela preta e desanima, né? Então a gente, para deixar mais animado aqui o nosso desenvolvimento, eu coloquei uma Web API, mas não foquem nisso, foquem no que a gente vai ensinar acima: métodos, lambda, classes e listas, tá? Aprendam atributo, aprenda o que é uma classe. Isso, se você aprender essas coisas, você vai fazer 90% de desenvolvimento em C Sharp, .NET. Então, pessoal, como o tempo urge, bora lá! Bom, pessoal, aqui eu tenho uma aplicação ali, um esqueleto pronto, um Web API, para adiantar o nosso assunto. Porém, eu vou mostrar para vocês como cria o projeto Web API rapidinho, só para a gente não perder tempo, tá? A gente vai usar esse modelo, mas eu vou ensinar rapidinho. Primeiro de tudo, vocês vão abrir o Visual Studio 2022. Acredito eu que todo mundo já enxergou essa telinha, né? Já viu essa tela, já conhece o Visual Studio. Se não conhecer, em uma outra oportunidade a gente detalha o Visual Studio. Agora, como o tempo é muito pouco, a gente não vai explicar muito. O que a gente tem aqui? Tem algumas opções prontas, tá? Então a gente vai usar o que? A gente não vai usar um projeto existente, não vai abrir um local, a gente vai criar um projeto aqui, tá? E aqui, a gente vai criar um Web API. Se você não tem aí um exemplo, não está listado na sua tela de exemplo aqui do lado,
vocês podem digitar API e vai listar para vocês aqui, ó, vários tipos, tá? Existe o PowerT, tem o normal. A gente vai usar esse normal aqui, que é para C Sharp, tá? Porque o de baixo aqui tem um que é para F Sharp, a gente vai usar o C Sharp. Então a gente vai clicar em próximo. A gente vai colocar o nosso nome aqui, Web API exemplo, só para ter exemplo, tá? E a gente vai selecionar, aqui é o nome do projeto, o nome da solução, eu já explico onde que é isso aqui que vai aparecer para vocês. E na verdade é esse nome aqui que eu vou mostrar aqui, ó. É esse nome, tá? Que é o nome da solução. Aqui, na verdade, ó, solução Web API, tá? Mas não vem o caso, aqui é o nome do projeto, que é esse nome aqui, ó. Mas isso aqui não importa. E a gente vai escolher um local para esse arquivo aqui. Eu poderia vir aqui, ó, na minha pasta projetos, clicar aqui e selecionar um nome. Web exemplo. Palestra. Exemplo palestra. Seleciono essa pasta aqui e essa pasta vai ser do meu projeto, tá? Então eu vou vir aqui, próximo. Ele vai perguntar umas coisas, a gente vai colocar o .NET 8, que é a nova versão. Embora isso aqui não vai influir em nada para nós aqui. Aqui você pode habilitar o suporte ao OpenAI, API, aliás. E aqui User Controllers, senão ele usa Minimus, que a gente vai explicar uma outra hora e uma outra oportunidade, tá? Então você vai vir aqui, vai clicar em criar e ele vai criar o projeto pra gente. Eu não vou clicar aqui porque o meu ele já está criado aqui, então eu vou cancelar e a gente vai continuar com o nosso Web API aqui. Tá legal? Aqui eu tenho um exemplo aqui que ele traz montado de clima, né? Que é um tipo de API que você, ao rodar aqui, eu já deixei rodando. Deixa rodando aqui. Ele cria esse documento aqui. Quando ele fala habilitar OpenAI, ele traz essa documentação chamada Swagger, que é para testes API, para desenvolvimento. Vou limpar o meu aqui. Tá legal? E aqui, ó, eu tenho dois exemplos. Isso aqui é o padrão do sistema, né? É uma API de exemplo, tá? Que traz uma controller. Não vem ao caso agora, que é chama controladores, né? Eles que são mapeados para trazer ali como fosse vamos dizer assim, uma API é um site sem interface, basicamente. Só que ao invés de ele ser um site, a gente manipula informações como dados, como banco de dados, entre outras coisas. Tá? Então ele trouxe esse aqui. Eu criei essa aqui, carros controller, que está aqui. Para criar uma controller, botão direito. Vamos pausar aqui. Botão direito. Adicionar controller, tá? Basicamente isso. Então eu criei uma controller aqui e a gente tem aqui um exemplo básico chamado carros, tá? Para aparecer na documentação, você sempre tem que, no caso a gente vai criar APIs de GET, que é de obter informação. Então você vai colocar HTTP GET e route, tá? Eu estou explicando rapidinho isso aqui porque o tempo é muito pouco. Então aqui, quando a gente rodar a nossa API, ele vai rodar aqui. E vai trazer nossas APIs aqui. Se eu vim aqui na nossa API, try,
a gente digitar um carro Monza, ele vai trazer o Monza. Por quê? O que eu fiz aqui? Simplesmente usei um método. O que são métodos? Métodos são, vamos dizer assim, funções que manipulam dados para nós, tá? A gente vai criar um método aqui. Então ele trouxe aqui o nome do carro, basicamente isso, tá? Mas a gente vai melhorar o nosso exemplo aqui. A gente vai criar uma API chamada listagem de todos os carros, tá? Que vai ser o nosso primeiro trabalho, tá? Listagem, só que ao invés de a gente vai colocar todos os carros para não confundir vocês, tá? Listagem todos os carros. Poderia usar o mesmo nome e mudar o input, também ele entenderia como outra API, mas para vocês que estão aprendendo, a gente vai deixar em branco, tá? Aqui a gente tem uma API e agora a gente vai trazer os dados dessa API, tá? Então vamos colocar aqui todos os carros por enquanto e vamos rodar. Todos os carros. Então a gente tem duas APIs aqui, nós vamos criar. Aqui é o tipo que retorna, a gente já vai explicar isso aqui. E trouxemos aqui duas APIs, onde a gente lista todos os carros, não precisa ter nenhuma entrada, e ele traz todos os carros. Só que aqui nosso exemplo está muito vago, né, pessoal? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai aprender a trabalhar com orientação a objeto, listas, atributos e classes. Primeiro vamos uma classe, tá? O que seria uma classe? Uma classe ela traz exatamente um modelo de exemplo, um modelo de um projeto, tá? O que é o modelo de um projeto? Vamos supor, para a gente ter uma fábrica de carros, a gente tem um modelo de carro. Então o que vai no modelo? Vai roda, vai pneu, vai vidro, vai um monte de coisa. Então a nossa classe, na verdade, nada mais é do que um modelo de negócio. Então o que a gente vai fazer aqui? Para não perder tempo, a gente vai criar uma classe rapidinho com dois atributos, que eu já vou explicar para vocês também. Então, vou clicar aqui, pessoal, no Visual Studio, a gente vai criar uma classe aqui, vamos criar uma pasta chamada modelos, ou models, conforme vocês queiram. Eu vou trabalhar aqui em português para vocês me entenderem. Vamos criar aqui modelos. Não é o morcego não, é modelos. A gente vai criar, nessa modelo aqui, a gente vai criar uma classe. E aqui que vem a grande sacada do que é uma classe. Então a gente vai criar uma classe aqui, chamada carros. Vamos colocar carro, né? Então o que vem num carro? Basicamente, quando você olha um carro na rua, vem o nome, o fabricante e o ano do carro, né? Vamos dizer assim, né? Então é o que você sabe. Daí tem o modelo, daí tem as versões do carro, né? A gente não vai trabalhar com isso para não perder tempo. Então a gente vai criar o quê? Então a gente vai criar aqui, a gente vai criar os atributos do carro, quer dizer, as características daquela classe, tá? Então a gente quando fala de classe, atributos são as características. Por exemplo, praticamente toda classe tem um ID. Se a gente fosse trabalhar com banco de dados, seria uma chave. Então, a gente cria um ID. Que no nosso caso aqui é meramente ilustrativo. Então, vamos criar aqui. Se vocês vocês têm dúvida de como criam os atributos, vou explicar de duas maneiras. O primeiro, seco, né? A gente vai criar aqui um public.
int id, tá? Até a ferramenta está dando aqui. E a gente, quando quer propriedades automáticas, que a gente não vai conseguir explicar agora, ou seja, ele se vira para setar, para alterar, para visualizar, a gente usa esse getSet, tá? Se você não lembrar como que monta, você pode usar esse comando aqui, ó, prop, e ele já deixa meio criado um exemplo, tá? Uma coisa aqui também que é importante mencionar, pessoal, muitos lugares por aí te fazem você fazer o curso no VS Code. Minha opinião, de uma pessoa que lutou para aprender, batalhou para aprender, não se deve usar o VS Code para aprender. Você use o Visual Studio porque ele já traz os modelos prontos, então você tem uma curva de aprendizado mais rápida, né? E você tem que entender o que é .NET, o que são padrões de projeto, essas coisas. Depois que você entender, você pode até trabalhar com o VS Code. Eu acho melhor assim. É uma opinião, vocês não precisam seguir. Então aqui a gente vai usar um outro atributo, tá? Para você que está começando agora, existem alguns tipos de campos, né? Tipos de atributo. Tem o string é texto, o int é um campo inteiro, tem o double e o decimal que são campos reais, que são campos de valores com vírgula, por exemplo, né? Se eu for explicar tudo em detalhado, não vai dar tempo aqui. Então a gente está explicando meio aqui rapidamente. Então a gente vai colocar aqui um nome carro. Tá? E a gente vai colocar aqui também um public, um prop, só para dar exemplo aqui, int ano. Todo carro tem seu ano, né? E aqui a gente vai criar um fabricante. For string, seja Ford, Fiat, Chevrolet, né? String a gente vai colocar um fabricante. Ou montadora, se você quiser, tá bom? Vou colocar montadora, tá? Tem essa advertência aqui, não vai dar tempo de explicar hoje. Se vocês quiserem, uma outra hora a gente faz uma nova palestra e a gente explica por detalhes, tá? Então aqui eu tenho aqui, por exemplo, o ID, que é a sequência, o nome do carro, o ano dele e a montadora. Que tá bom demais, tá? E eu poderia criar o método aqui dentro, mas para vocês entenderem melhor, a gente vai criar fora. Tá legal? Vamos criar fora para vocês entenderem melhor, tá? Então aqui a gente já tem nossa classe, a gente vai criar uma nova pasta que vai chamar repositório. O que é repositório? É onde eu busco essas informações, tá? É um nome que a gente costuma dar, chamado repositório. Tá? E o que a gente vai ler? A gente vai pegar esse modelo aqui e vai preencher nossa lista de carros, tá? Que é um outro conceito importantíssimo para nós, tá? Então a gente vai criar uma nova classe aqui, botão direito, adicionar, nova classe. E a gente vai criar aqui carros, para a gente não ficar com o nome igual, carros, repositório. Tá legal? Criando aqui. E aqui no carros repositórios, o que a gente vai trazer? Vai trazer nosso método que vai preencher a nossa lista de carros, tá? O que são métodos? Métodos são como funções, como disparadores, é algo que vai implementar uma funcionalidade no seu sistema, ou seja, eu quero preencher uma lista, então ele vai fazer o quê? Preencher uma lista. Eu quero abastecer, então é um modo que a gente tem que acrescentar funcionalidades no nosso sistema. Então a gente vai vir aqui, ó, e vai criar um public. Se você não sabe, para criar um método, você sempre começa com o modo que ele vai ser, public ou private, ou entre outros, interno também. Tá? Qual é a diferença de public e private, que são os que a gente mais usa? O public vai ficar aberto para os outros lugares, outras classes, usarem aquele cara. E o private é só dentro do namespace. Isso aqui se chama namespace. Cada arquivinho desse se chama namespace, tá? Que são
Namespace, o que seria o namespace? Namespace são arquivos, né, que guardam os textos, né, vamos dizer assim, antigamente o pessoal conhecia como fontes, né? Então ele guarda ali todo o seu código C#, né? Um arquivo normal, só que aqui é chamado de namespace, tá? Então vamos lá. Então aqui, para eu criar um método, para eu trazer um carro, simplesmente eu digitaria carros, né? E ele traria só um carro, né? Porque eu só traria o modelo ali, é só aquele modelo. Mas eu preciso trazer um conjunto de carros, né? Então a gente traz o quê? Uma lista de carros, né? Então o que eu vou fazer aqui? A gente vai trazer um public list carros. Carros. Tá? O que seria carros? Tá vendo que ele tá marcando aqui, ó, que não tem carros? Por quê? Você tá numa outra pasta, num outro namespace e ele não tem essa informação. Então se você clicar aqui nessa lupinha ou dar um Ctrl ponto, ele vai dizer, ó, adicione para usar modelos de carros, que é para adicionar a pasta lá de cima, ó. Então adicionei, beleza, tá? Então aqui a gente vai colocar listar carros. E a gente vai trazer aqui uma lista completa, tá? Então, aqui a gente vai adicionar o que? A gente vai começar a fazer a nossa lista. Primeiro a gente tem que adicionar a informação do carro. Eu vou falar para vocês um método que não fica tão limpo o código, mas um método que para vocês assimilarem como funciona. Então, primeiro de tudo, se eu vou adicionar uma lista de carro, eu vou retornar uma lista de carro, tá? A gente usa o return aqui. O que é? Essa palavra aqui vai garantir que lá em cima aqui, ó, e vai trazer todos os carros que você adicionou. Então isso aqui é uma funcionalidade do retorno do método, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos adicionar vários carros, tá? Vamos colocar 3 aqui que já tá bom demais, tá? Então a gente vai fazer o que? É o seguinte, carros igual a carros 1 new carro, tá? Eu estou criando vários objetos, vários modelos daquele carro para mim, tá? Então estou adicionando carro 1, carro 2 e carro 3, tá? Parece ridículo, pessoal, mas é isso mesmo. A gente tem que entender como funciona a orientação objeto, tá? Então aqui, ó, eu tenho várias maneiras de a gente usar. A gente pode usar a parte do initializer aqui do objeto, ou a gente pode usar também adicionando aqui. Eu já tenho o meu objeto carro, então carro 1, eu tenho várias maneiras. Carro 1 ponto ano, coloco aqui 2020, carros 2, carro 1 ponto nome carro, Gol, carros 2, não, carro 1 ponto montadora, vamos colocar aqui Volks, tá? Volks, dá uma preguiça escrever inteiro, né? Mas temos que escrever aqui Volks. E aqui carro 1 ponto ID, vamos colocar 1, já que ele é o primeiro carro, tá? Aqui a gente tem o nosso objeto carro montado. Retornei uma lista? Ainda não, tá? Então aqui, ó, agora a gente vai fazer o que? Aqui no caso carros 2 a gente vai montar diferente. Vocês viram que foi muito complicado repetir várias vezes carro 1, por quê? É complicado, né? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode usar o initializer do objeto aqui, tá? Que é um modo, é a mesma coisa, só que aqui, ó, quando eu abri esses parênteses, ele já deu todos os campos que eu tenho que preencher. Então fica muito mais fácil, ó. Tô colocando 2, colocando montadora,
colocar Ford. Vamos colocar aqui, ó, sempre com vírgula. Vamos colocar aqui ano. Vamos colocar 2022. Vamos colocar aqui o nome do carro. Vou colocar Export. Export. E como o nosso tempo está pequeno, a gente vai fazer o quê? E agora, a gente pode vir aqui e retornar carro 2? Não. Por quê? Porque eu estou falando que eu tenho uma lista de carros, né? Por isso que fala lista, list, é lista. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que retornar o meu objeto. Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que criar a minha lista aqui, lista, carros, vou copiar aqui para ir mais rápido. Carros. Eu vou chamar L carros igual a new list de carros, tá? Tem várias maneiras de a gente adicionar objeto bem mais fácil do que essa, mas eu quero que vocês entendam a didática, tá? Então, L carros, o que agora acontece? Eu posso dar um add, eu posso adicionar o carro 1 aqui, ó, tá? L carros, eu posso adicionar o carro 2. Existe uma maneira mais simples? Tem. Você pode criar a lista e vir aqui, muito bem, adicionar new carro e trazer ele aqui já dentro. Porém, se eu fazer isso para vocês explicar inteiro, vocês não vão entender. C# para iniciantes. Mas basicamente o que a gente faz de um jeito mais resumido é isso aqui, tá? Nesse jeito mais detalhado dá para fazer mais resumido, mas essa é a ideia principal. Então o que eu vou retornar aqui? Se eu não tenho uma lista de carros, eu vou adicionar aqui a lista de carros. E acabou. Adicionei, acabou. E agora, como eu vou retornar lá para minha API? Muito simples, né, pessoal? Aqui, em meia hora, a gente já acabou de desenvolver, tá? Então aqui, na minha listagem de carro geral, o que eu ia trazer aqui? Simplesmente ia trazer o meu método. Eu vou colocar aqui um var. O que é um var? O var é um cara que se vira para achar o tipo do C#, se for uma string, se for um inteiro, ele se vira e transforma sozinho no que eu quero, tá? Eu vou usar eles aqui de exemplo. Eu podia vir aqui muito bem um list carros, né? Mas eu vou usar um var para vocês verem que vai dar o mesmo efeito, tá? Então var list carro, var lista carros igual a new carros. Deixa eu ver aqui como que é o nome do meu objeto. New carros repositório, beleza. Então, carros repositório aqui, ó. Então, aqui eu poderia já resumir e trazer também, aqui eu poderia trazer já a lista de carros, ele ia carregar sozinho para mim, mas para vocês entenderem melhor, eu vou fazer o que é a mesma coisa, o que eu vou fazer L carros, vou fazer list carro, carros, car igual a new igual a L carro listar carros, tá ok? Então aqui eu vou trazer o que? Aqui ó, é o mesmo caso daquela hora, ó.
eu tenho que usar o use em modelos, tá vendo? Ele não tem aqui. Onde que vai esse cara aqui, Eric? Que vai aqui em cima, ó. Tá vendo? Tudo que eu uso que não é pertencente à classe, a controller, a gente tem que usar, tem que declarar ele, tá? Então a gente tem aqui, adicionei, pronto, aí adicionei, e agora eu retorno aqui, LK. Vai funcionar, pessoal? Não, não vai funcionar, porque aqui eu estou retornando uma string, eu tenho que retornar ou um action result, que é uma opção da controller, né? Aqui para vocês entenderem melhor, eu vou colocar, também dá para você colocar um list carros. Também dá os dois jeitos, tá bom? Então se você vir aqui e rodar agora, vou rodar aqui o nosso amigo. Ele vai dar um erro. Vamos ver por que ele vai dar um erro. Porque é carro, né, pessoal? É carro. Então ele vai dar aqui. Ele trouxe aqui. Listar todos os carros. Se eu vim aqui, dar um try, um executar, olha o que ele trouxe para nós. Ford, Volks, tá? E se eu quiser filtrar esses caras aqui, ó. Se eu quiser trazer por modelo ou por montador os carros, eu posso vir aqui. Simplesmente agora entrar um conceito que é muito importante para nós, tá? Não vai dar tempo de mostrar tudo, mas se vocês verem que eu já praticamente fiz muita coisa de forma rápida aqui, né? E a gente vai trazer aqui montadora. Montadora. E aqui a gente tem uma coisa que é muito importante no C#, que é a lambda. Tá? O que é a lambda? A lambda é como fosse, para quem conhece o banco de dados, é como fosse o select do banco de dados. Tá? A gente pode manipular o objeto, pode filtrar ele, tá? Não vai dar para mostrar tudo aqui, mas a gente vai ver. Então aqui, por exemplo, ó, eu já tenho aqui um cara aqui, eu quero filtrar aqui carros por montadora. Eu já tenho os carros lá trazidos do meu repositório, não tenho? Então o que acontece aqui? Se eu vim aqui em montadoras, ó, L montadoras, e eu vim aqui, ó, em lk.where, e eu fazer essa aqui se chama link, essa expressão where, select, aqui se chama link, que são métodos nativos do C#. Então se eu vim aqui e usar um negócio chamado lambda. Lambda é isso aqui, que é uma expressão C# para você filtrar informações dentro da link. Então eu coloco um apelido para ele, use esse igual mais aqui para dizer que é uma referência, e eu venho aqui e trago o que eu quiser, ó, tá vendo? Ó? Montadora, eu quero igual a, vamos, para não confundir aqui, ó, vamos colocar esse montador aqui maiúsculo. Não, vamos deixar minúsculo, que o outro já está maiúsculo. Tá? Então se eu trazer aqui, ó, montadora, ele vai trazer, filtrar. E aqui eu pergunto para vocês, por que que está acontecendo isso, tá? Porque ele está falando que eu tenho que retornar aqui, ó, o L montador. Ele está falando que não tem, então a gente tem que usar um var ou dizer que ele é uma lista, tá? Então eu vou usar um var. E aqui ele está mostrando que eu tenho que fazer o que, ó? Se vocês olharem aqui, esperado, vírgula, tá? Se eu fazer isso, ele já resolve. Mas o certo é sempre você dizer que isso aqui é uma lista. Por mais que tenha só um objeto, ele é uma lista, porque
você pode ter alguns erros de referência. E Eric, como que eu faço para filtrar aqui, para trazer lá na API esse montador aqui? Simplesmente eu uso colchetes aqui, acho que é colchetes, eu não lembro o nome, mas esse cara aqui, e eu copio esse cara aqui, ó, montadora, para cá. E eu tenho mais uma API montada para vocês, tá? Então, 1, 2, 3, vamos lá. Pronto. E vamos fazer o seguinte, como eu não lembro tudo de cabeça, eu vou executar aqui aquela API nossa e vou copiar o Ford aqui, ó, tá? Eu vou copiar, vou dar um clear aqui e a gente vai fazer o que? A gente vai filtrar por montadora. Tá vendo que ele criou aqui uma API, ó? Eu vou montar aqui, ó. Eu vou colocar montadora Ford e ele vai fazer o que? Vou colocar um breakpoint aqui para vocês, é o último dos exercícios, né? Daí já ajuda bastante, né? Então vem aqui, executar. Aqui, ele vai criar uma instância do objeto. Olha, ele criou uma instância vazia. L carros, tá? Ele vai pegar L carros e vai listar todos os carros agora, ó. Eu vou acionar o método aqui, ó. Vou dar um F11 para vocês verem, ó. E vai popular, ó. Vai criar um objeto vazio, carro vazio, ó. Vai popular. Depois ele vai trazer o carro 2, ó. Também é vazio, ó. Tá vendo? Esse aqui já está populado. Ele vai trazer o carro 2. Ele vai vir aqui, ó, listar carros. Ele vai vir aqui, vai criar uma instância, uma lista vazia, não tem nada. E aqui ele vai adicionar os carros, ó. Adicionei o carro. Tenho 2 carros aqui, ó. E pronto. Ele vem aqui e vai adicionar. O que ele vai fazer aqui? Ele vai trazer essa lista que está vazia, vai trazer os carros e ele vai, beleza, eu não quero os 2 carros, eu quero filtrar. Ele vai dar um where que nem fosse um select de banco de dados mesmo e vai trazer um carro só. Isso aqui eu vou fazer o que? Eu vou copiar esse cara aqui, ó, que eu errei aqui na hora da pressa, tá? Então vamos colocar aqui. Ele vai dar um vai dar continuar, o C# permite que continue. Ó, ele vai trazer o retorno de um carro, que é o Ford, ó. E acabou. Ele trouxe aqui o carro para nós, tá? Ele não trouxe aqui de imediato porque eu mudei a API na hora, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos rodar de novo aqui a API. Só para vocês verem, tá? Vamos lá. Dá um try. Vamos colocar Ford. Pronto. Aí, trouxe a Ford Export. Tá certo, pessoal? Teria muito mais exemplos de Lambda aqui, mais profundo, mas nosso tempo estourou aqui. Pessoal, se vocês seguirem esse modelo aqui, se vocês treinarem bastante orientação a objeto, lista, vocês estão com meio caminho andado para se tornarem grandes desenvolvedores. Pessoal, então eu agradeço aqui o apoio de todos e um enorme abraço. Gostaria de dar um recado rápido aqui para você conhecer o meu curso C# mais Maui. Compre um curso e ganhe outro. Você sabia que você pode aprender os principais conceitos da linguagem C# e sair programando em pouco tempo? Pois é, meu amigo, com o meu curso de C# fundamental na udemy.com você pode se sair muito bem no mercado de trabalho. Na primeira parte do curso, você vai aprender tudo relacionado a C# e a orientação a objetos. Já na segunda parte, você aprende a desenvolver um aplicativo para celulares da vida real com o uso de APIs. Para você conseguir adquirir o meu curso, siga os seguintes passos.
entre em udemy.com e digite C# Fundamental, que vai aparecer conforme essa imagem aí da Udemy. Não perca tempo, pelo preço promocional de R$139 por R$24,90 com o meu link que segue na descrição, mas aproveite que é por poucos dias, hein? E aí pessoal, gostaram da minha dica? Então, para me ajudar, se inscreva no canal e dê um like, e até o próximo vídeo, e abraços!